Olá pessoal de Matemática Discreta, esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou gravar sobre a fundamentação teórica dessas 5 perguntas que eu tenho falado nos vídeos anteriores e que eu tenho como as 5 perguntas mais importantes para você se fazer a si mesmo nessa parte de combinatória. Bom, de onde eu tirei essas 5 perguntas? Como eu gravei no vídeo anterior, no texto da semana 10, parte 1, na página 5, tem lá 5 passos para você resolver problemas de contagem. E no terceiro desses 5 passos está dizendo lá que você tem que observar como que as configurações são formadas. Qual a natureza dos objetos, se os objetos básicos se repetem nessas configurações, qual a ordem que esses objetos são dadas e etc. Esse etc que fala lá, eu adicionei ali mais algumas questões que vocês poderiam se perguntar na hora de formar essas configurações, para você saber até de que princípio de contagem que você tem que tratar, que você tem que usar, e para você saber qual tipo de configuração que você vai formar, se é arranjo, se é combinação, se é permutação, se é permutação circular e por aí vai. Então, essas 5 perguntas não são feitas pela coordenação, 2 delas são, né, porque se a ordem dos elementos é importante e se a repetição dos objetos básicos na configuração. Isso vocês podem conferir na página 5 do texto da semana 10, parte 1. Beleza. Então, eu encontrei essa forma de explicar combinatória, os problemas de contagem, a resolução, através dessas 5 perguntas. Pode ter mais? Pode ter mais. Vocês já estudaram todos os princípios, já leram todos os textos, então subentendo que vocês já sabem qual é a forma mais correta de pensar. Meu intuito aqui é ajudar vocês que ainda não conseguiram aprender a prestar mais atenção nos enunciados das questões para não passar batido pontos que são considerados importantes. As 5 perguntas são essas aqui. Primeira, a ordem dos objetos básicos é relevante nas configurações? Ocorre a presença do e ou do ou ambos implicitamente ou explicitamente no enunciado da questão? Galera, aqui eu queria destacar uma coisa. Esse e que vai aparecer aqui, ele não é aquele e do conectivo lógico que a gente estudou lá na primeira parte da matéria. Esse e vem de decisões sequenciadas. E a gente vai explicar isso, eu vou explicar isso nos vídeos posteriores. Assim como ocorre a presença do ou, então esse ou aqui, ele é sim um conectivo lógico ou, porque tem a ver com a união de subconjuntos, e aí você vai estar realmente dentro daquela definição de união que envolve o ou lógico. Então esse e é o e de decisões sequenciadas e o ou é o ou lógico, beleza? E aí, a terceira pergunta, usa-se todos os objetos básicos nas configurações? Existe a repetição de objetos básicos no problema? Existe partição do conjunto X? Há interseção entre as partes do conjunto X? Então, aqui depois eu vou explicar qual é a diferença no vídeo adequado, eu vou explicar a diferença de partição e partes, beleza? Mas o nosso foco aqui nesse vídeo é só responder a essa primeira pergunta, se a ordem dos objetos básicos é relevante, se é importante nas configurações, beleza? Primeira pergunta, então. A ordem dos objetos básicos é relevante nas configurações? Então, primeiramente, a gente vai observar as definições de conjunto e de sequência, que é o que está no texto das semanas 8 e 9, texto de conjuntos, parte 1, página 2, diz o seguinte. Um conjunto é um agregado, agrupamento, classe, grupo, etc. de objetos. Lembrando que aqui, em matemática, a gente não tem uma definição formal do que seja um conjunto. A gente tem a ideia do que seja um conjunto. Como vocês já estudaram no texto da semana 8 e 9, aqui eu não quero explicar o conteúdo de conjuntos, eu só quero chamar a atenção para 2 coisas. A primeira coisa é que aqui nesse quadro da página 3 diz o seguinte: em matemática, quando nos referimos a conjuntos, que são agregados, agrupamentos, classes, grupos, etc., de objetos, estamos assumindo os seguintes aspectos.
Todos os conjuntos em questão são formados com objetos obtidos de um outro conjunto que chamamos de conjunto universo. O conjunto universo, a partir do qual os conjuntos são formados, nem sempre é explicitamente caracterizado, mas está fixo, como vocês viram lá no texto da semana 8 e 9. No contexto, a parte que mais interessa a combinatória aqui é essa parte que vai estar aqui agora. A ordem dos elementos nos conjuntos não é relevante. Então, isso aqui é a parte que mais interessa a combinatória de contagem. Então, a ordem dos elementos nos conjuntos não é relevante e a repetição dos elementos nos conjuntos não é relevante. Como vocês viram lá no conteúdo de conjuntos, a gente não repete, na listagem dos elementos de um conjunto, a gente não repete elementos, a gente não coloca elementos repetidos, justamente por essa definição aqui, que a repetição não é relevante, então a gente não repete elementos dentro de um conjunto. E assim como a ordem dos elementos num conjunto, ela não é relevante. O conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa do conjunto 2, 3, 1, por exemplo. Para dois conjuntos serem iguais, basta que possuam os mesmos elementos, certo? Então, gravem isso. Essa é a parte que mais interessa à combinatória, que é a ordem dos elementos no conjunto não ser relevante e a repetição dos elementos num conjunto também não ser relevante. E aí, como vocês sabem, né, em combinatória a gente quer contar o número dos elementos do conjunto X, que é o conjunto formado por todas as configurações que existem de um determinado problema. Então, nessa contagem dos elementos de X, a gente vai precisar saber se a gente está querendo formar essas configurações. Se essas configurações são conjuntos ou sequências. Por isso que é importante você saber responder a essa pergunta aí. Então, nas mesmas semanas 8 e 9, na parte 5, na página 62, você tem lá a definição de sequência. O que é uma sequência? Sequência é um alinhamento, fileira, lista, ordenação, etc. de objetos. Gravem bem isso aqui. Fileira, lista, ordenação de objetos. Ou seja, aqui embaixo, no quadrinho da página 69, diz o seguinte: em matemática, quando nos referimos a sequências, alinhamentos, fileiras, listas e ordenações de objetos, estamos assumindo os seguintes aspectos. Todas as sequências que em questão são formadas com objetos tomados em um conjunto maior que chamamos de conjunto universo. Até então, a definição é idêntica de onde você está tirando os objetos da sequência e dos conjuntos é o mesmo lugar, que é o conjunto universo. O conjunto universo a partir do qual as sequências são formadas nem sempre é explicitamente caracterizado, mas está fixo no contexto. Como vocês viram, é a mesma coisa que eu acabei de ler ali acima, que ele está fixo e se chama, você retira de dentro do conjunto universo. Qual é a diferença principal aqui? E o que te interessa em sequências para combinatória? Te interessa que, numa sequência, a ordem dos objetos é relevante e a repetição dos objetos nas sequências é relevante também. Você pode fazer uma sequência de 10 termos com os números com o número 1, você ter do primeiro ao 10º termo sendo 1, certo? Então, você pode fazer essa sequência assim? Pode. É uma forma que você tem de fazer uma sequência também. Você tem as sequências, elas têm aquelas características, elas são não decrescentes, não crescentes e tem a sequência constante também. Então, vocês têm aí essas duas definições. Se atentem principalmente para a parte da diferença, que no conjunto a ordem dos elementos no conjunto não é relevante e a repetição também ela não é relevante, enquanto na sequência a ordem e a repetição são relevantes. Então, depende muito do tipo de configuração que você quer tomar, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar outra folhinha aqui para poder a gente continuar nosso estudo. Na página 10 do texto da semana 13, parte 2, você tem a seguinte definição.
Seja A um conjunto com N elementos e K pertencente a N, tal que 1 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a N. Um arranjo simples, então aqui é a definição de arranjo simples, dos N elementos de A, tomados de K a K, é uma sequência. Aqui nesse vídeo eu só vou chamar a atenção para vocês disso aqui. É uma sequência. Beleza. Se é uma sequência, o que acontece na sequência mesmo? Você tem aqui que a ordem dos objetos básicos na sequência, dos elementos da sequência, é relevante e a repetição de objetos também é relevante. Mas aí o texto continua dizendo, ó, é uma sequência de K elementos distintos. Então, o arranjo simples é uma sequência de K elementos distintos. Então, o que eu posso pensar aqui? Eu tenho uma sequência cujos termos são distintos. Se é uma sequência, você só vai pensar num problema como sendo uma configuração de arranjo, porque o arranjo é um tipo de configuração, você só vai pensar que esse problema é um problema de arranjo simples quando você tiver um problema que você tem que tomar decisões sequenciadas e você tiver elementos distintos. Então, ali, naquele caso, você tem ali um problema que você queira realmente formar uma sequência. Por exemplo, eu tenho um número, eu quero formar um número de 4 algarismos significativos no sistema de numeração decimal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher os 4 números que eu vou colocar da primeira até a 4ª posição. Então, eu tenho decisões sequenciadas aí. Mas, mais do que isso, a ordem desses números, conforme eu mudo os algarismos de posição, vai me dar novos números formados. Então, o que você pode perceber aí? Que você está formando exatamente sequências, beleza? Na parte 1 do texto da semana 13, você tem a seguinte definição. Seja A um conjunto com N elementos e K pertencente a N. Um arranjo completo dos N elementos de A, tomados de K a K, é uma sequência, de novo. Então, tanto o arranjo simples quanto o arranjo completo são uma sequência, beleza? E aí, só que nos arranjos completos você tem com possíveis repetições de elementos de K elementos de A, desculpa. Então, de novo, a gente tem uma sequência. Na sequência, você pode tanto repetir objetos, quanto você pode também, a ordem dos objetos é relevante nessas configurações. Então, até agora, já temos dois tipos de configurações que são sequências. O arranjo simples e o arranjo completo, beleza? Então, avançando aí, na página 19 do texto da semana 13, parte 3, você tem aqui a definição seguinte. Seja A um conjunto com N elementos. Uma permutação simples, então aqui é a definição de permutação simples, dos N elementos de A, é uma sequência de novo, olha. Então, tanto o arranjo simples, quanto o arranjo completo, quanto a permutação simples são sequências. Ou seja, a ordem dos elementos na configuração é importante sim. No caso da permutação simples, você não tem repetições. Mas isso aqui eu não vou focar nesse vídeo. Mas aqui está dizendo a palavra principal que eu quero que vocês destaquem é sequência, beleza? Então, aqui, de novo, você tem uma sequência. E aí, as permutações simples são um tipo de configuração também, certo? Então, você toma decisões sequenciadas, só que aqui eu vou explicar melhor depois qual a diferença de um para o outro quando a gente estiver respondendo a pergunta se eu uso todos os objetos básicos na configuração. Nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção de vocês quando a gente está formando sequência e quando a gente está formando conjunto, beleza? Então, aqui, continuando, você tem aqui no texto da semana 14, página 3, você tem a seguinte definição. Seja A um conjunto com N elementos e K pertencente a N, tal que 1 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a N.
uma combinação simples, essa é a definição de combinação simples, dos N elementos de A tomados de K é um conjunto. Eu só quero chamar a atenção de vocês só para isso aqui, nesse primeiro momento. Aqui está dizendo que uma combinação simples é um conjunto. É um conjunto dos N elementos de A tomados de K a K. Beleza? E esses elementos, no caso da combinação simples, são elementos distintos. Mas isso eu não estou querendo chamar a atenção nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre isso depois. Então, o arranjo simples, ele é uma sequência. O arranjo completo e a permutação simples também são sequências. E uma combinação simples é um conjunto. Mas, Simone, o que tem a ver ser um conjunto? Ser um conjunto tem a ver que, num conjunto, a ordem dos elementos não é relevante. E a repetição dos elementos no conjunto também não é relevante. Então, aqui, nesse caso, sobre os elementos dos elementos não se repetirem, já está falando aqui na definição que esses elementos eles não se repetem, beleza? Então, se esses elementos são distintos e você quer formar conjuntos, você vai estar lidando com uma configuração de combinação simples, certo? Então, aqui, vocês prestem bastante atenção. Mas eu tenho um exercício em que eu quero determinar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de uma corrida. Esse é um problema de combinação. Claro que não, porque quando você define a ordem que você quer o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, já não está mais formando um conjunto, você está formando uma sequência. Então, Simone, qual seria, por exemplo, um problema de combinação? Suponha que você tenha 7 pessoas e dessas 7 pessoas você queira selecionar 3 pessoas para poder ir num passeio. Então, dos 7 que você tem daquele conjunto A, que é esse conjunto aqui, você quer selecionar K, esse K são 3 pessoas, só que você selecionar João, Maria e Ana é a mesma coisa que você selecionar Maria, Ana e João. É o mesmo grupo que você quer formar, porque eu não te dei nenhuma condicionante, eu não te dei nenhuma ordem que essas pessoas têm que estar nessa configuração, beleza? Então, aqui, essa é a principal diferença entre arranjo e combinação, que é o que o pessoal confunde pra caramba. Se você olhar essa parte aqui de cima, essa primeira linha é a mesma linha. É a mesma tanto para arranjos simples, quanto para combinações aqui em cima. Seja há um conjunto, que é da onde você está tirando, e como que você vai tomar o K. É a mesma coisa. A única diferença é que aqui está a palavra sequência e aqui embaixo está a palavra conjunto, certo? Está aqui a palavra conjunto. Continuando e avançando, você tem aqui no texto da semana 15, parte 1, que tem aqui a definição de permutação completa. Você tem lá M objetos básicos, sendo que se repetem alguns objetos, ou pode acontecer de todos os objetos aparecerem repetidos nesse tipo de configuração, mas eu aqui não quero focar na definição de permutação completa. Mas você sabe que a permutação completa, ela é também conhecida como permutação com elementos repetidos. Então, você tem as duas nomenclaturas por um mesmo tipo de configuração. Dos M objetos dados de novo aqui, ó, é uma sequência. Se é sequência, a ordem importa. E aqui embaixo você tem a seguinte observação. As definições de permutações circulares e de combinações completas não se encaixam nem na definição de conjuntos, nem na definição de sequências, completamente. São objetos mais complexos. Mas isso não vem ao caso discutir agora. Então, nesse primeiro momento, você, com a definição de conjunto e sequência, você já consegue saber se é um arranjo simples, se a configuração é um arranjo completo, se a configuração é uma permutação simples ou imaginar se é uma combinação simples. Você já consegue saber ao todo? Não, você tem que responder a todas as 5 perguntas. Valeu, galera? É isso, se entenderam, aproveitem para fazer essa revisão, né, com esse vídeo.
Se entenderam, curte o vídeo, compartilhe com os colegas de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!